palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Que a palavra de Deus possa ser luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Para você que está chegando agora, eu estou retornando do nosso intervalo e nesse bloco anterior nós fizemos um contato inicial com o texto dos Atos dos Apóstolos no capítulo 9 e proclamamos os versículos de 1 até o 20, um texto um tanto extenso, mas que narra para nós o que se deu em torno da figura conhecidíssima da igreja, Paulo, que antes de seu contato com Jesus era conhecido como Saulo, mas que viveu uma experiência de profunda transformação em sua vida e em sua história. Nós queremos rezar um pouco a partir da história da conversão de Paulo. E tudo isso para dizer que é possível mudar. Sabe, Hernani, muitas vezes na nossa vida, sobretudo na experiência inicial da fé, nós recebemos orientações religiosas. De vez em quando, a gente percebe que há pessoas que começam, por exemplo, a ter contatos com o mundo acadêmico, com as ciências, e elas começam a ver as coisas de uma forma mais ampla. O próprio contato com o conhecimento possibilita às pessoas uma visão mais ampla e elas começam a perceber que o que elas entendiam de igreja, de Deus, de prática religiosa, era ainda uma experiência inicial. E muita gente tem uma tendência a se rebelar contra a igreja, ou contra a sua fé, ou contra Deus, porque tem a impressão de ter sido enganado. Poxa, mas não me disseram isto, eu não entendi isto, naquela época não era assim. Aí a pessoa não quer abrir mão da fé que ela recebeu inicialmente. A gente percebe que da parte das pessoas, talvez a impressão seja de que elas vão perder suas convicções ou tudo será quebrado. Não se trata disso. O que acontece é um processo de amadurecimento. Por que eu estou falando isso, Hernani? Por que eu estou falando isso, meu amigo, minha amiga que nos acompanha pela Vim TV hoje, em mais esse programa Fé e Vida? Eu estou dizendo isto porque se nós olharmos para a figura de Paulo, nós vamos ver que ele era um religioso. Paulo era um homem de fé. Paulo seguia as tradições judaicas. E ele era muito sábio no seu contato com a Sagrada Escritura. Mas em determinado momento, ele foi surpreendido pelo acontecimento de Jesus Cristo. E isto começa a levá-lo a uma nova experiência e ele passa por uma transformação muito grande. É interessante que ele era tão zeloso no que ele acreditava que ele chegou a pedir às autoridades de seu tempo que fizessem uma carta de recomendação para que ele pudesse perseguir quem era seguidor de Jesus Cristo, que diziam ter ressuscitado. Ele faz a viagem para Damasco para perseguir os cristãos. O texto mostra que em determinado momento da viagem ele caiu do cavalo, né? Ele foi surpreendido por uma grande luz e caiu do cavalo. E esta queda foi, na verdade, uma experiência de encontro com Jesus a quem ele perseguia. Por isso que Jesus, Hernani, fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante que
Saulo era uma pessoa sábia, entendida em muitas coisas das Sagradas Escrituras. Ele defendia ali a sua fé, mas se levantava contra o novo. Às vezes a gente se levanta contra o novo porque não quer abrir mão do que a gente acredita, da experiência que a gente fez. E aí o que acontece? Ele cai do cavalo. Eu sempre gosto de fazer algumas considerações importantes sobre isso. A queda do cavalo, na minha leitura da história vivida por Saulo, é mais que uma queda física. Muita gente cai do cavalo e levanta e continua a viagem, né? Nós que moramos aqui na região norte mineira sabemos muito bem disso, né? Eu já caí do cavalo, né? Quanta gente já não caiu do cavalo? Cair do cavalo é uma experiência simples. Agora, cair do cavalo e ter uma experiência da manifestação de Deus Filho, porque uma grande luz envolve Paulo naquela queda. Então, eu vejo assim que quando ele cai do cavalo, ele cai do cavalo, mas ao mesmo tempo a queda dele é o reerguimento dele. Por quê? Ele cai do cavalo e cai na real. E o cair na real não é declínio, mas é reerguimento. É abrir os olhos para a realidade. É deixar-se tocar pelo novo de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, isso me chama muita atenção. Algumas coisas que eu gosto de ressaltar. A partir daquele encontro, Hernani, acontece a cegueira. Saulo enxergava muito bem, porque até ali ele era Saulo. Ele enxergava muito bem. Só que ele não enxergava nada sobre Jesus Cristo. Ele não abriu o coração para acolher o Filho de Deus. Ele não conseguia compreender que Jesus era a concretização das promessas do Antigo Testamento que ele conhecia. Porque ele pensava num Messias nos moldes humanos e até relacionados aos poderes de sua época. Ele não pensava no Messias misericordioso, manso e humilde, solidário, fraterno, um Deus que permite um tete-a-tete, um contato diário, que se sensibiliza com o povo, que sofre e chora com aqueles que choram. Mas quando ele cai do cavalo, ele cai na real, porque ele se abre a essa experiência. E ele que enxergava muito bem, naquela queda, percebe que não enxergava nada. E que mesmo sendo conhecedor da palavra, não havia identificado Jesus como Filho de Deus. Veja que curioso a gente perceber esta experiência. Aí acontece aqui uma mudança de pensamento. Paulo compreende Jesus como o seu novo conteúdo. E algumas coisas vão acontecendo. Entra na cidade, vão te conduzir. Olha que curioso. Entra na cidade, vão te conduzir. Lá há um homem. E aí é interessante porque ele vai para Damasco como perseguidor. E chega em Damasco totalmente transformado. Eu gosto de usar palavras assim. Tem coisas que nos fazem despertar, cair na real. Eu vejo que Paulo foi isso. Uma palavra que um amigo meu usa muito, que eu gosto também, que é de grande expressão para esse momento de reflexão sobre essa conversão de Paulo, é a palavra trombada, né? Quando a gente vê, por exemplo, um impacto, né? Uma trombada, você dá uma trombada com alguém, né? Isso é um impacto muito forte, é algo que muda totalmente o rumo e faz você parar e recomeçar de um jeito novo, e às vezes você vai ter, se for até uma trombada física, uma trombada com automóvel, vai ter que olhar todos os danos, vai ter que reparar tudo para continuar. E eu vejo que Paulo faz exatamente essa experiência. Ele dá uma trombada com Jesus no meio do caminho para Damasco e chega em Damasco totalmente transformado, e ele que não via
ele que enxergava perfeitamente, não via Jesus, não identificava Jesus. Paulo precisou ficar cego para enxergar Jesus. Olha que curioso. Ele precisou ficar cego para enxergar Jesus. Talvez, minha gente, o que a gente vê está preenchendo demais o nosso raio visual. Talvez as coisas que estão nos envolvendo na nossa vida está tomando conta de todos os nossos espaços, e aí nós não conseguimos enxergar a grandeza do amor de Deus na nossa vida e nas coisas que nós fazemos. Às vezes nós nos rebelamos quando nós vamos tendo contato com a vida e as coisas, porque nós temos uma ideia inicial e parcial da grandeza de Deus. Deus é muito maior e vai muito além do que nós podemos compreender. E Paulo foi percebendo isso na trombada que ele dá com Jesus. Ele entra em Damasco sem enxergar fisicamente, mas já enxergando Jesus. Já percebendo quem era Jesus, sua importância, sua grandeza. Eu quero ir para o nosso intervalo fazendo esta reflexão com você. Pensa nisso. Paulo, ele entra em Damasco sem enxergar fisicamente, mas enxergando já internamente a grandeza de Jesus. Isso é muito importante para a nossa vida. Antes de entrarmos no nosso intervalo, eu quero lembrar dos nossos colaboradores e pedir a bênção de Deus, nosso Senhor, sobre eles. Restaurante Esquema Quente, Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros, Água Mineral Viva. São pessoas que nos ajudam a trazer essa reflexão para você, apoiando o programa Fé e Vida. Que a gente possa entrar no nosso intervalo refletindo sobre essa experiência de Paulo. A história da conversão de Paulo pode nos levar à conversão.